Nosso cordial boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui nesta casa novamente, principalmente presencialmente, conversando com todos vocês. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um assunto que eu acredito que seja realmente a respeito de todos nós. Além de estar expresso e publicado no Evangelho segundo o Espiritismo, faz parte do dia a dia de muitos de nós. Estamos nos referindo à melancolia. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, a melancolia, se encontra esse texto. A raça humana, por meio de especialistas e cientistas, estudam e pesquisam entre vários assuntos em exaustivos debates e discussões perante a humanidade. E está lá, em meio a essas discussões e estudos, a melancolia. A melancolia é um estado da alma de difícil entendimento, porque ela vem lá de dentro das profundezas dos nossos sentimentos. Mas, no entanto, para a psicanálise, a melancolia é o estágio mais extremo da depressão, e temos que prestar bem atenção nesta afirmativa. Entretanto, a psicanálise ainda nos diz que a apatia do melancólico é fruto de perda de algo ou alguém. É preciso que ser compreendido e superado como se fosse um processo de luto. Para a filosofia, no entanto, é algo como um desajuste da criatura. Já a depressão, doença popularmente conhecida, é retratada pela sociedade atual. Consiste em um processo de conhecimento e adoecimento da alma ou do ser, no qual o sujeito inconscientemente se afasta de si próprio. Esse afastamento faz com que a criatura não sinta mais prazer nem no gosto pela vida, entrando em um processo de insensibilização profunda. Eu sei que muitos de vocês devem estar pensando nesse momento e até se retrucando a minha pessoa. Vocês devem estar pensando e dizendo: Eduardo, nós já sabemos de tudo isso. E eu sou obrigada a concordar com todos vocês, que nós sabemos, que realmente nós sabemos. Que o que significa melancolia? Os melindres, esses pequenos melindres diários, que vão nos aborrecendo, que vão nos aumentando a frequência da intolerância, da impaciência, de não aceitação de nós mesmos, do que a gente é, do que a gente tem, do que a gente não tem. Mas agora eu vos pergunto, já nos apropriamos o que veio ensinar o Espiritismo? Já compreendemos o advento do Espiritismo? Se já sabemos que não nos encontramos pela primeira vez nesse planeta? Se já sabemos que já vivemos aqui em outras épocas, em outros países, na companhia de outras pessoas? Se já sabemos que somos viajantes da eternidade, viajantes esses que trazemos em nós as marcas das experiências vividas nas várias outras existências? Já sabemos? Já sabemos que hoje estamos na Terra novamente, num corpo diferente, talvez nesse país pela primeira vez, numa situação contrária da vida em outras épocas. E eu dou graças a Deus. E sempre nós vamos estar mudando de corpo, porque é uma chance de eu voltar reto na outra, né? Nessa eu sou meio tortinho, mas quem sabe na outra eu volto um pouco melhor. Mas será que nós sabemos tudo isso? Sabemos mesmo? Sabemos que de vez em quando nos deparamos com situações que nos trazem à tona algo guardados nos porões das nossas almas? O sentido ou o sentimento de saudade que aparece de repente, a gente nem sabe bem o que é.
Ou ainda sentimos aquela tristeza que não sabemos de onde vem? Sabemos. Sabemos que fatos, situações, pessoas, músicas, perfumes são instrumentos de conexão inconscientes com o nosso passado. Sabemos que conforme tenha sido a experiência conectada naquele momento em que estamos meditando, ela pode se materializar através de nossos sentimentos. Se o registro da lembrança, mesmo de forma inconsciente, for de uma experiência feliz, nós nos sentiremos bem. Mas se essa recordação, essa experiência for desventurada, triste, emanamos sentimentos semelhantes. Nós sabemos que quando deparamos com o tempo nublado, frio ou acinzentado, podemos nos sentir tristes, enquanto outras pessoas se deparam com o tempo chuvoso, nebuloso e podem se sentir felizes e muito bem. Ao passo que outras criaturas, quando escutam uma música, sentem-se transportar-se de um estado da alma ao outro completamente inverso ao qual se encontrava. Nós sabemos que as pessoas do nosso relacionamento às vezes fazem nós entrarmos em estado tristonho, melancólico, dependendo como falam conosco. Nós já sabemos, nós já conseguimos nos perceber quando melancólico estamos. No caso positivo, devemos fazer um esforço para mudar o nosso clima mental. A temperatura negativa ao nosso redor deve se aquecer. Aquecer-se através da leitura edificante, de uma oração, de uma prece, do contato direto com Deus, na companhia de alguém que nos ajude a sair desse estado melancólico. Esse capítulo 5, do item 25, a melancolia, nos remete a essas nossas dificuldades, as nossas aflições, os nossos sofrimentos, as nossas tristezas que sentimos, tanto do bem quanto do mal sofrer. Esse capítulo vem falar das felicidades, vem falar das infelicidades, num planeta com tanta imperfeição. Então, aproveitando o momento oportuno, vamos relembrar também uma parte do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec nos alerta dizendo que a Terra é comparada como um presídio, um hospital, uma escola, um subúrbio, um sítio malsão. Kardec só está lembrando ou tentando nos dizer que todos nós que estamos na Terra encarnados ainda somos imperfeitos, pois nós erramos porque estamos na Terra, erramos porque ainda somos imperfeitos, erramos porque ainda, infelizmente, nos permitimos deslizarmos na imoralidade, na falta da ética, e às vezes nos distanciamos da fraternidade, da solidariedade e da caridade com o próximo, devido ao nosso tempo, que é muito corrido e não temos tempo de dedicar aos outros, sem perceber que o outro, o próximo, deve ser e é a extensão das nossas vidas. E é só assim virtuosamente iniciaremos a compreensão de tentarmos ou de tamanhas imperfeições desse planeta que ainda emanamos e vivenciamos em nós mesmos.
Sabe aquele sofrimento de tristeza que às vezes invade os nossos corações? De repente, nós ficamos chateados, chatos, impertinentes, carentes, reclamões da vida, lamentando por estarmos passando por certas dificuldades. Meus caros amigos da Seara Espírita, simpatizantes e amigos, esses sentimentos de inferioridade, de melancolia, temos que estar atento para conosco, para não nos permitirmos entrarmos nesse estágio de imensa angústia, depressão profunda. Portanto, François de Geneva vem nos dizer nesse capítulo da melancolia: lembrai-vos que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão, e não duvidais nunca, seja na dedicação de vossa família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Se não decorrer dessa prova ao desempenhar vossa tarefa, virdes os deveres, as preocupações, os desgostos, investindo contra vós, sedes fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai-os corajosamente, meus irmãos. Esse sofrimento são de curta duração, meus amigos. Se já compreendemos que somos imperfeitos, se já sabemos que estamos aqui em busca da nossa evolução, e mesmo assim nos permitimos deslizarmos em direção à melancolia, mesmo involuntariamente mergulhamos no passado, e desse modo, inconscientemente, abrimos as portas, despropositadamente ou não, mas na verdade, ou com toda certeza, foi por falta de vigilância que abrimos as portas. Assim, permitimos, sem a vigilância necessária, que os espíritos ainda infelizes e antigos comparsas nossos possam tentar nos envolver nas mesmas teias de equívocos por nós cometidos em outras vidas, levando-nos a um estado de difícil retorno. François, ainda no item da melancolia, vem nos dizer: acreditai em mim, resistir com energia essas impressões que enfraquecem a vontade de superar-se. Meus caros amigos da Seara Espírita, quando François nos diz para enfrentarmos corajosamente nossas provações, porque são de curta duração, ele está se referindo às nossas reencarnações, essas, por exemplo, as atuais, a que vivemos, passam tão rápido que num piscar de olhos, não para os jovens aqui presentes, mas para aqueles que estão próximos à minha idade, a gente pisca os olhos e pensa assim: puxa vida, como já passou. Eu não vou dizer que quando eu me lembro que eu comecei a andar, porque eu ia estar mentindo, né? Mas a gente se lembra de coisas que o passado traz à tona para a gente. E se a gente não perceber, o tempo passa. E a gente não faz nada nem por nós mesmos. Ele também está se referindo às nossas encarnações, que nós temos que fazer mais do que nós estamos fazendo por nós. E quando François diz que acreditai em mim, resistir com energia, essas impressões que enfraquecem a vontade de superar-se, ele não está dizendo nada mais do que mostrando o caminho. Ele está fazendo com que nós reflitamos para não nos entregarmos aos braços da melancolia ou da depressão. É essencial, meus irmãos, que nos importamos ou nos impomos forçosamente contra esses sentimentos, para tentarmos mudar nosso clima mental, buscando sintonia com os nossos benfeitores espirituais, que sempre estarão de prontidão,
sempre nos auxiliando em todos os momentos da nossa existência. Agindo assim, guardemos a certeza de que logo mais, numa manhã feliz, saberemos o quanto valeu a pena passarmos por situações desagradáveis, mas com coragem, com indulgência, com benevolência, com o perdão aceso, como labaredas crepitantes dentro de nós, incendiando o nosso ser com amor, iluminando o nosso caminho e refletindo nossa luz ao próximo. E concebendo, aceitando, acreditando que tudo isso é uma oportunidade para melhorarmos cada vez mais. Só que essa aceitação, ela tem um preço, que é a compreensão das nossas falhas e dos nossos erros. Porque é fácil demais, mesmo eu sem poder fazer, de vez em quando eu estou apontando o meu dedo virtual, foi ela que fez. A gente nunca diz, fui eu. Procuramos ser mais honestos conosco mesmo. Dando continuidade nesse capítulo da melancolia, com o questionamento ainda de François, já nas primeiras linhas desse texto, ele diz: sabeis por que uma certa tristeza se apodera às vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? Em cima dessa pergunta, eu faço um outro questionamento para vocês, seguindo também a ótica espírita. Dentro desta ótica, como nós conseguimos entender essa tristeza profunda ou amarga? Caros amigos, é sempre importante enfrentar de frente esses aspectos, tentarmos compreender o que vem a ser e de onde vem essa melancolia, essa amargura, essa tristeza, esses conteúdos perturbadores que vivenciamos diariamente nesse mundo tão turbulento. Então, rogamos a Deus, façamos uma oração para que possamos compreender, como possamos nos entender, para que possamos nos entender. Mas não basta só rogar, orar, rezar, chorar, se espernear, sem ter a verdadeira vontade de querer buscar o saber porquê. Pois na nossa vida terrena não há efeito sem causa, ou vice-versa, não há causa sem efeito. Assim, em momento nenhum, nós temos o direito de nos sentirmos vítimas ou vitimados. Por exemplo, se agirmos de uma forma natural, essa forma vai ter uma ação correspondente. Isso é de fato. Todos os processos emocionais do nosso dia a dia estarão interligados a essa lei divina da ação e reação. Nesse momento oracional também, podemos pedir a Deus o discernimento para nós percebermos que todo o sentimento de melancolia ou de amargura não vem de fora para dentro, ele sai de dentro para fora, porque ele é nosso. Ele está conosco, não foi alguém que colocou ali. E nós que emanamos através desses sentimentos a melancolia, a amargura, as aflições e a tristeza. Nesse momento oracional, nós também podemos pedir ou perguntar que eu preste mais atenção em mim, que eu dê mais valor a mim mesmo, que eu tenha a compreensão absolutamente honesta sobre quem sou eu, que eu tenha bem o bom senso para entender o que se passa comigo. Porque, irmão, na maioria das vezes não sabemos por que motivo, ou nem percebemos como deveríamos perceber, e quando acontece de percebermos, nos deixamos ser levados pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso egocentrismo, e normalmente somos levados por essas mazelas e estamos sempre à procura de um culpado das nossas aflições, das nossas tristezas.
culpando os outros pelos nossos problemas. Mas por quê? Por que eu me sinto triste? Eu me sinto triste porque pode ser que meu casamento não deu certo, porque meu filho está com algum problema na escola, no emprego, ou ainda que eu queria ter um trabalho, no meu trabalho que eu gostaria de trabalhar, ou porque o país não está me oferecendo as condições que eu gostaria que ele oferecesse. Sempre, gente, estamos à procura de um encosto ou de uma bengala para nos apoiarmos e colocarmos a culpa. Nunca assumimos ela de frente e não nos damos tempo de perguntarmos a nós mesmos: o que eu posso fazer por mim? Diante dessas conjunturas, o que eu posso fazer? O que nós podemos fazer por nós mesmos? É simples. É querer enfrentar, é querer compreender, mas sem o egocentrismo ficar nos falando: mas eu queria que fosse assim. Eu gostaria. Quantos de nós estudamos a doutrina espírita, estamos tentando ser espírita e às vezes trocamos de casa porque não se damos bem com a pessoa? Ou que a casa é fraca, a outra casa é mais forte? Gente, nós perdemos uma oportunidade de reconciliação e de paciência e de tolerância. Mas também, sem desejar, gente, um culpado para os nossos deslizes. Entretanto, compreendendo que é o responsável por nossos atos, somente nós. Tanto nessa vida quanto na outra. Mas quando a melancolia e a amargura vêm, que é muito comum em tempos atuais que vivemos, e quando eu estou identificando o motivo, parece que sinto aquelas coisas pesadas dentro do meu íntimo. Eu tenho que entender que isso é meu. A doutrina espírita vem nos explicar que eu, criatura aqui encarnado, já vivi diversas outras experiências, como o processo reencarnatório nos explica que nós viemos de ontem, estamos hoje para irmos ao amanhã. Por isso, somos viajantes da eternidade, somos responsáveis pelo nosso aprendizado, não os outros. Nós que vamos adquirir o aprendizado, não os outros por nós. Dessa forma, seguindo esse raciocínio que para mim parece tão lógico. Lógico por quê? Porque Deus não erra. Deus não quer nenhum mal para nós. Deus não nos colocou aqui para sofrermos. Sofremos por causa das nossas más escolhas, dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Deus não oferece a amargura, a depressão, a melancolia, não. Ele nos oferece a existência, a vida, a reencarnação terrena, para que possamos encontrar o caminho da felicidade. Mas o que será essa felicidade? Onde estará essa felicidade? Segundo os Espíritos Celestiais e a própria doutrina espírita, essa felicidade não está nas pessoas, nem nas coisas, não está nos materiais ou nos bens materiais. Não, certamente não. Mas onde está a felicidade então, Eduardo? Mas onde encontramos essa felicidade? O que é ser feliz? Ah, felicidade. Felicidade filosofada, felicidade sonhada, felicidade suposta. O que é essa coisa que a gente busca e nem bem a gente sabe o que é? Kardec veio nos ajudar a compreender um pouquinho mais, lá na questão de 619 do Livro dos Espíritos, quando ele faz a seguinte pergunta: qual maneira mais eficaz para que a criatura humana possa combater e vencer as tentações do mal e ser feliz nessa vida? Os mensageiros da eternidade lhe responderam:
conhece-te a ti mesmo. Assim podemos deduzir que para sermos felizes, necessitamos nos conhecermos, necessitamos nos compreendermos, necessitamos entender, necessitamos querer nos compreender. Então, traduzindo essa interpretação para uma forma um pouco mais palpável e para o nosso dia a dia, podemos dizer que nós sentimos, que nós normalmente preferimos transferir as nossas responsabilidades para o outro. Sim, normalmente queremos encontrar um culpado para os nossos próprios erros, como já foi dito anteriormente. Porque, por não compreendermos, ou ainda pior do que não compreender, por não fazermos nenhum esforço para querer compreender o que os mensageiros celestiais da eternidade querem nos dizer quando nos falam: conhece-te a ti mesmo. Eu sei que vocês devem estar pensando, mas como eu posso me conhecer, Eduardo, se eu acho que eu ainda mal me conheço? Como é que eu posso concorrer contra a tentação do mal se ainda eu não me conheço por inteiro? Realmente, esse ainda é um dos questionamentos plausíveis, pois temos uma grande probabilidade de Kardec, diante da resposta dos Espíritos, quando estava codificando este livro dos Espíritos, e os Espíritos Celestiais responderam a ele: conhece-te a ti mesmo. Ele provavelmente teve esses mesmos questionamentos que nós estamos fazendo agora. Como faço para me conhecer? Para nos compreender? Como faremos para nos conhecer? Mas se nós lermos com mais atenção o livro dos Espíritos, perceberemos que provavelmente a espiritualidade também percebeu a indagação mental do próprio Kardec, e eles deram uma continuidade para essa resposta. E quem veio dar essa continuidade foi Santo Agostinho, e respondeu dizendo assim: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, Kardec, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Fazei o que eu fazia quando eu vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha própria consciência. Todo o fim do dia, Santo Agostinho interrogava e refletia. Perguntava a si mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para dele se queixar. Enfim, fazia essa reflexão diariamente e se perguntava onde tinha errado, por que errou e como faria para acertar dali para frente. Ele auto se avaliava todo final de dia e verificava onde precisava acertar, o que precisava melhorar, o que poderia corrigir, o que poderia superar, as intolerâncias que teve, as impaciências que manteve, as coisas boas que fez e deveria preservar. Eis aqui, meus amigos, de convicção espírita, um exemplo, uma tentativa real de se fazer uma retrospectiva, uma reflexão, para iniciar o processo de aprendizado de autoconhecimento. Essa reflexão é o primeiro passo para tal reforma íntima que tanto já ouvimos falar, abrindo as nossas mentes para aquilo que nos revela o Espiritismo, como luz da reencarnação, como luz das nossas vidas, nos dá explicações para as atitudes alheias, mas, ao mesmo tempo, explica as nossas atitudes, pois o espírito que reencarna não é uma página em branco, o espírito que reencarna não é uma mala vazia. Nós já nascemos com conteúdo e nós temos que ter a capacidade de reconhecer esses conteúdos em nós. Mas, Eduardo, alguém pode estar me questionando, como vamos percebê-los? Vamos ver se eu me faço entender um pouco melhor. Um jovem perdeu a namorada ou a jovem perdeu o namorado.
estão em estado melancólico. Se alguém tem uma perda peculiar, está em estado melancólico. Se alguém teve ou perdeu um ente querido, está melancólico. Até aqui se entende. No entanto, a dor que sentimos às vezes vai ser proporcional ao nosso conteúdo emocional. Diante desse processo reencarnatório, materializado através de nossas vidas anteriores, mas nesse mundo tão conturbado, o que acontece na maioria das vezes é que acordamos de manhã com uma amargura, uma melancolia, uma tristeza, e não nos damos conta de onde vem essa tristeza. É uma dor que dói lá dentro da gente, é uma dor profunda na alma, é uma dor que eu não consigo descrever, eu não consigo explicar, mas é uma dor. Essa dor às vezes dói tanto que temos vontade de desistir da vida. Mas por que isso acontece? De onde vem essa tristeza? De onde vem essa vontade? Vocês já pararam e perguntaram para alguém, para um vizinho, para um amigo, se essa pessoa se sente feliz? A resposta vai ser quase que unânime. A felicidade, para mim, não é uma realidade. Eu fico triste, muito entristecido mesmo, quando eu ouço um encarnado dizer isso. Mas como, gente? Como não ser feliz? Estando na vida pela misericórdia divina, pela bondade, pela oportunidade da reencarnação, para estudarmos como alunos que somos, buscando o aprendizado para a nossa própria evolução. Se há uma oportunidade, como vamos ficar tristes? Então, quando a melancolia nos aparece por motivo atual, tudo bem, vamos trabalhar, mas se nós trabalharmos só as aflições atuais, mais cedo ou mais tarde perceberemos as falhas de alguma coisa, porque não há efeito sem causa. Se nós não entendermos essas amarguras, essas melancolias, se nós não compreendermos de onde elas vêm, será mais difícil de aceitar. Porque quando nós não encontramos explicações nessa vida dos porquês, é porque a resposta está nas causas das vidas anteriores. Logo, as causas das nossas aflições, na maioria das vezes, são de outras existências anteriores. Se analisarmos de uma forma psicológica, de uma forma ou de outra, quem é que está no meio disso tudo? Eu. Quem tem que resolver isso? Eu. Com a ajuda de quem? Minha. Se eu não tiver essa capacidade, nós temos que procurar mais ajuda, mais orações e mais leituras. Por quê? Porque se recorremos ao Livro dos Espíritos, na questão 621, quando Kardec pergunta: onde está escrito a lei de Deus? E a resposta dos irmãos celestiais foi pequena. Está na consciência. Está na consciência porque nós somos filhos do nosso Pai Criador, bondoso e amoroso, Deus. Se Ele nos criou, a sua luz já está na nossa consciência. Ah, Eduardo, mas os infelizes, os irmãozinhos inferiores, está na consciência também. Só falta despertar. Se nós já despertamos um pouco e já estamos ganhando tempo, numa quarta-feira à noite, dentro de uma casa espírita, entendendo esse lado e o lado de lá, que é a nossa pátria, nós já estamos no caminho certo. E François Genever
ainda vem nos dizer para finalizar essa exposição. Esses desejos a uma vida melhor são próprios do espírito de todos os homens, mas não os procureis aqui na terra neste momento. Quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo, para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não existem mais. É a nossa volta, a nossa pátria. Espero que todos vocês, a partir de hoje, possamos refletir um pouco sobre nós mesmos e sobre os nossos irmãos, que é a continuação de nós mesmos. E eu digo uma frase que não é minha, mas eu vou dizer para vocês: se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar como eu, rasteje, se arraste, mas não desista nunca, porque você depende só de você para vencer. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado.